Apoio Cultural, Plano Familiar Camargo, tradição, seriedade e respeito. Laboratório Itapetininga, cada vez mais em sua vida. Orocento Prime, cuidando do seu sorriso. Muito bem, boa tarde Itapetininga, começando nesta quarta-feira, dia 24 de dezembro de 2020, mais um Telescópio, véspera de Natal, temperatura agora na cidade é de 25 graus, com nuvens o dia todo, você vê imagens da Avenida Doutor Lobato aqui próximo aos estúdios da TV, também próximo ao nosso hospital Léo Orsi Bernardes, no centro de Itapetininga. E no Telescópio de hoje, vamos receber aqui a jornalista Jaqueline Venâncio e o presidente da FKB, Rodrigo Furtado, eles vão conversar com a gente aqui sobre diversos assuntos da cidade, também sobre esse clima natalino, sobre educação, sobre várias coisas aqui de Itapetininga. Então vai ser um papo muito legal. Você que está acompanhando com a gente aqui não pode perder. Você sabe, o Telescópio é um oferecimento do Plano Familiar Camargo, que é tradição, seriedade e respeito. Também é um oferecimento do Laboratório Itapetininga, cada vez mais em sua vida. E também da Orocento Prime, cuidando do seu sorriso. Fique ligado aqui com a gente, participe do nosso programa mandando a sua mensagem através do facebook.com/TV Itapê, também através do nosso aplicativo que é o TV Itapê, é muito fácil, você participa aqui junto com a gente. Então, fique ligado com a gente, eu sou o Guto Nunes, o Telescópio está no ar. Telescópio no ar, então você ligado com a gente através do canal 8 da NET, também através das redes sociais aqui da TV, é sempre uma alegria poder estar junto com você, trazendo então essas personalidades aqui do Itapetininga, aquilo que acontece na nossa cidade e região, para que você possa também conversar sobre tudo isso. Hoje, nesse dia especial, nessa véspera de Natal, nós vamos conversar sobre diversos assuntos e também falar um pouquinho sobre tudo isso, as expectativas também de cada um dos itapetininganos, o que eles pensam sobre esse dia de Natal, diante de todas as dificuldades que nós enfrentamos esse ano, também é um tempo aí de celebrar, de também olhar de uma maneira diferente para as nossas relações. Então, você que está ligado aqui com a gente, seja muito bem-vindo e começando já então o nosso programa aqui, eu trago aqui na nossa mesa hoje o Rodrigo Furtado, ele que é presidente da FKB aqui de Itapetininga, e a Jaqueline Venâncio, ela que é jornalista aí do jornal Mulher, você que gosta bastante, que tenha acesso ao jornal Mulher, tudo, que vai conversar também aqui com a Jaqueline, então, que é a idealizadora desse projeto. Primeiro, boa tarde, sejam muito bem-vindos ao Telescópio, tudo bem? Boa tarde, obrigado pela participação aqui hoje com a minha amiga Jaqueline. Agradeço o convite. E eu também, muito obrigada, Guto, obrigada a toda a equipe aqui da TVI por estar nesse dia tão gostoso, gratificante e significativo ao lado dessa equipe maravilhosa que é vocês. E a você que é o nosso apresentador aqui da TVI. Muito obrigada. Eu que agradeço a participação, e Jaqueline, primeiro, né? Conta pra gente aqui, não tem problema, conta pra gente aqui já, pra começar, a respeito do Jornal Mulher, né? Em que momento isso entrou na sua história pessoal, essa parte de estar integrada, a comunicação, tudo, pensar em fazer um jornal falando desses assuntos aqui na cidade, como que foi? Olha, boa pergunta, viu? Muito bacana. É uma trajetória imensa, porque vocês sabem, eu já trabalhei na SP Sul TV, na TV do Abrão, já trabalhei na Rádio Difusora, na Rádio Clube. Sempre então, foi ligada com a comunicação. Se eu não fizer comunicação, eu não sei o que eu faço da vida, porque a comunicação está intrinsecamente ligada dentro de mim. Então, a comunicação é o que me move, eu sou apaixonada pela comunicação em si, em sua totalidade. Então, eu tenho um vasto caminho nessa direção. Na verdade, quando eu estava, creio que na 5ª série, no Major Fonseca, minha escola que eu estudei desde o jardim da infância, até a 8ª série, eu tive a professora Maria de Lourdes Silva Rosa, que é a tia do Fernandinho Rosa, a mãe do falecido Fernando Rosa. E aí ela fez um texto e escolheu queria alguém para falar sobre Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo, MMDC. E ela queria que alguém lesse esse texto na Rádio Difusora. Aí o que aconteceu? Ela fez um teste com todo mundo e quando eu li o texto, ela falou, pronto, acabou o teste, é você que vai ler. É você que vai ler o texto na rádio. Aí eu fui, li o texto na rádio e ali eu comecei a pegar um gosto muito grande. Eu já tinha
na verdade. Só que ali ela potencializou mais ainda esse meu desejo. E aí quando eu tinha 7 anos, 6 anos, eu ia muito passar as férias na casa da minha bisavó em São Paulo. A minha bisavó Ângela. E aí, né, minha irmã gostava de brincar de boneca, de assistir desenho, e eu nunca gostei de ficar na frente da televisão assistindo desenho. Mas quando passava o Jornal Nacional, eu ficava ali sentadinha, dura, assistindo o Jornal Nacional inteiro. Quando terminava o Jornal Nacional, eu escrevia, eu fazia análise das entrevistas, das notícias que eu tinha assistido. Aí a minha bisavó falava assim, nossa, você tem que ser jornalista, você tem que ser jornalista, porque olha, uma criança de 6, 7 anos, claro que eu escrevia do meu jeito, né, era criança ainda, mas ela falava, olha os pontos que você pontuou, tem tudo a ver, né, para uma criança de 6, 7 anos. E dali eu comecei já a ter, sem saber que era isso que eu queria. A minha avó falou, você vai ter que ser jornalista porque você é apaixonada por isso. Porque uma criança de 6 anos ficar na frente da televisão para assistir Jornal Nacional, então tem tudo a ver, né? Aí foi aí que começou a despertar. E quando aconteceu isso com a minha professora, a Maria de Lourdes Silva Rosa, que eu adoro, ela foi uma das professoras que me incentivou muito também nessa área. E dali começou, daí logo em seguida o Abrão também me chamou para trabalhar na rádio com ele. Aí depois teve a SP Sul, trabalhei na Rádio Clube, aí fui fazer jornalismo em São Paulo, comecei fazendo na Casper Libero, mas daí meu pai não tinha dinheiro para continuar a pagar. Aí eu fui parar em Mogi das Cruzes. Aí fui fazer Mogi das Cruzes, porque o preço era outro preço, era bem, mas viu? Aí eu pensei, não é a faculdade que faz o aluno, entendeu? É aluno que faz a faculdade. Você vai, você pesquisa, você vai se envolvendo com aquilo que você ama. De uma turma, às vezes, de 40 e tal, vamos dizer assim, quem se aplica mesmo é que faz a diferença. Ali, né? Daí eu falei assim, no começo você leva um choque, né? Você fala assim, nossa, que diferença. Mas depois você vai se envolvendo. E para você ter uma ideia, a faculdade de Mogi das Cruzes, na época, os equipamentos já eram todos digitais. Era bem mais avançado do que da Casper Libero. A Casper Libero era muito tradicional, né? Muito assim, tradicional. Mas de parte de ensino mesmo, a de Mogi dava a parte já de equipamentos, de estúdio, de estrutura, já eram tudo digital, e a Casper Libero na época ainda não era, embora os professores eram editores da Veja, do Estado de São Paulo, da Folha, mas a parte técnica, né, de estúdio, de rádio e TV, ainda era bastante obsoleta. Mas aí eu falei assim, quer saber, eu vou me dedicar, vou me empenhar, e é isso que eu quero. E aí eu comecei lá, fiz em Mogi das Cruzes, aí quando eu fui trabalhar no SBT, não sei se você lembra, daquele programa Aqui Agora, não sei se você já ouviu falar. Já ouvi falar, sim. Então teve programa do Aqui Agora e eu fui trabalhar no SBT, no programa Aqui Agora, como pauteira. Só que daí, pauteira, você é peã dentro de uma redação, né? Então você chega lá, você tem que fazer tudo, né? E aí, estava indo fazendo faculdade. Aqui Agora era um programa policial. Do Gil Gomes. Do Gil Gomes, né? Todo mundo imita Gil Gomes. Nossa, era assim um programa que... Saía sangue da televisão. Mas ali me ensinou muito, porque eu vi o Wagner Montes na televisão, eu achava ele insuportável. Mas quando eu fui trabalhar, foi a melhor pessoa, a pessoa mais humana que eu já vi dentro de uma redação de jornalismo, sabe? Porque você estudante, trabalhando como pauteiro dentro de um jornalismo, você não ganha bem, e você também tem gasto, porque é jovem, você tem que pagar faculdade, N coisas, né? Então, ele sabia dessa necessidade de quem estava começando, e você sabe que isso fez toda a diferença ali dentro para mim, porque ele chegava, a primeira coisa que ele fazia era, ele falava assim, vamos antes comprar um lanche para vocês na padaria. Não que a gente era morto de fome, mas tudo isso faz a diferença, a pessoa ter esse olhar por uma equipe, entendeu? Porque às vezes você olha assim, cada um que se vire, mas ele sabia de quem está começando, precisa estar bem alimentado, é aquela correria do dia a dia, porque era uma loucura o jornalismo do Aqui Agora. Então a gente saía da redação
com a pauta, com 3 pautas, e aí a gente tinha que voltar já concluindo, já com a conclusão daquelas 3 pautas. E o Wagner Montes, ele era muito dinâmico. Então, quando eu saía com outros jornalistas, era aquelas 3 pautas, aí depois eles voltavam para a redação, fazia uma pausa ali e depois a gente voltava para a rua. Agora, com o Wagner Montes, não. Do carro mesmo, ele já mandava o recado, já passa as outras 3 pautas, que daqui a gente vai direto. Eu só estou falando isso para você ver como que é esse dinamismo, porque às vezes você fica fechado dentro de um estúdio, mas a dinâmica de como se monta uma reportagem é muito bacana. É muito legal. E aí, daí nós saíamos, nossa, a gente ia assim para aquelas favelas, a periferia, para cobrir aquelas matérias mesmo policiais. Chegou um dia que, nossa, a gente parou no meio de um tiroteio. Nossa, um tiroteio que a gente teve que abaixar debaixo da viatura. Eu falei assim, nossa, daqui hoje eu não saio, porque foi violento. Então aquilo fica marcado, né, na sua mente. E olha, e o Wagner Montes, ele falou assim, calma, 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 vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. E você sabe que ele tinha um problema na perna, né, o Wagner Montes. Então ele tinha uma perna mecânica. Então imagine, ver ele correndo, ver a equipe correndo, e ele ainda dando apoio para a equipe. Eu falei assim, então ele sabia muito gerir nessa situação de conflito, ele sabia gerir muito bem a equipe dele de reportagem, entendeu? E ele dava oportunidade, porque tinha, não vou citar o nome, mas tinha uma jornalista lá que ela não levava, junto com ela para fazer as reportagens, ela não levava quem estava começando sair com ela na rua. Então, e o Wagner não, o Wagner Montes, ele fazia questão de pegar quem estava começando, sair com ele para as ruas, porque ele queria que a pessoa aprendesse de fato. Que ele falou, dentro da redação, ninguém vai aprender como que se constrói uma reportagem de fato, né? Daí ele falou, eu quero que vocês que estão começando, eu quero que vocês estejam comigo, porque eu quero que vocês aprendam pela situação mais complicada mesmo, porque ficar dentro da redação até que é fácil, né? Mas você sair para as ruas, ter aquele empenho, aquele dinamismo, não é para qualquer um. Então ali para mim foi muito produtivo. Daí tem o Ivo Morgante, junto com a Cristina Rocha, que apresentava, o Gil Gomes. Então você tá de fato com as pessoas que fazem a notícia, foi muito gratificante e valeu para a vida toda, porque toda experiência você tem que levar para a vida toda, né? Então aí começou. Quer dizer, continua mais ainda. Posso ir ou você vai fazer uma pausa? Isso, eu vou pedir só para o Rodrigo contar pra gente um pouquinho aqui, mas nós voltando queremos saber, né, como que chega então, né, eu não cheguei ainda na parte do Jornal Mulher, aí eu só contei o começo para você entender e agora eu vou chegar como que surgiu o Jornal Mulher, tá bom? Muito bem, nós vamos continuando aqui também então com o Rodrigo Furtado, ele que é presidente da FKB, e você que está olhando, se você olhar pelo seu televisor ali ou pela internet, você vê que é um rapaz jovem aqui, que está à frente de uma das fundações, vamos dizer assim, mais tradicionais aqui de Itapetininga, que tem toda uma história de educação reconhecida. Uma vez eu tive uma aula com um professor pela internet, né, ele dava aula para mim, e ele era do Rio Grande do Sul, e ele falou, Itapetininga, FKB, eu fui aí uma vez, tal, daí ele começa a falar, ou seja, lembra também toda essa tradição aqui da cidade. Rodrigo, como que foi para você? Em que momento você se descobriu nessa parte da educação, essa ligação com a educação, que chegou também aí à presidência da FKB? Eu sou formado no antigo magistério Cefam, então desde criança sempre tive vontade e vocação, né, com a questão do magistério. Me formei no magistério, fiz pedagogia, então atuei em diversos projetos. A minha área específica é arte e teatro, então eu sou professor de formação. Né? Consequentemente, né, depois de sair de um projeto que era o ProJovem Urbano, que era um programa de políticas públicas de educação e juventude, eu tive um convite para assumir a coordenação do Fundamental 1 no Colégio Atenas, que era mantido também pela FKB. Né? Fiquei no Colégio Atenas durante 2014, a gestão resolveu querer reestruturar a escola e transferir ela para o campus da fundação. Eu fiquei ali internamente fazendo a reestruturação de toda a vida pedagógica da escola durante 2015. Como diretor, nós tínhamos uma equipe mínima ali dentro para fazer a reestruturação. Como a fundação não estava caminhando tão bem, eles suspenderam ainda a ativação do colégio e eu tive o convite para ir para a secretaria das faculdades. Então eu assumi a secretaria acadêmica das faculdades. Depois veio a intervenção,
Fiquei, né, braço ali direito do interventor nas demandas acadêmicas, assumi a docência da disciplina de Políticas Públicas e Educacionais no curso de Educação Física. Comecei a ter o contato com a Jaqueline, porque eu fazia parte do Conselho Curador, que foi ativado em 2017, a Jaqueline representava a Jori. Né? No ano seguinte, tinha que ser composto nova diretoria executiva e eu recebi o convite para ser vice-presidente da FKB. Depois de 7 meses, o Orlando, que era o presidente, ele teve um problema de saúde, uma paralisia, e teve que se afastar. E eu assumi a presidência da fundação. E o ano passado fui eleito por mais 2 anos com uma nova gestão, né, no qual fiz o convite para a Jaqueline, para ter a presença de uma mulher na diretoria, porque como sou jovem, sou apaixonado pela educação, mas eu acredito nas coisas novas, a oportunidade, a igualdade de direitos, né, a questão da presença da mulher, a igualdade de gênero, né, o crescimento na educação com foco e olhar no aluno. A qualidade tem que acontecer de todas as formas, a qualidade social, a qualidade educacional, o aluno tem que fazer parte. Eu não acredito numa gestão sozinha. Muito bem, Rodrigo. Nós já temos 2 recados aqui, justamente ligado as áreas aqui de você. Primeiro sobre a de vocês, né? A área de educação aqui, a nossa secretária de educação de Itapetininga, Moni Scudler, ela manda um recado para vocês 2 aqui. Ela coloca Rodrigo e Jaque, 2 pessoas maravilhosas e extremamente competentes em suas áreas. Muito obrigado, Moni, pela participação aqui no programa. E também a Carla Monteiro, jornalista, editora aqui do Jornal Correio. Ela manda um beijo, um abraço para Jaque e para o Rodrigo, grandes parceiros. E, Jaque, continuando um pouquinho aqui pro pessoal, né? Até para conhecer um pouco mais dessa história, que muitas vezes o pessoal conhece o jornal, conhece você, conhece tudo, mas muitas vezes não pegou um pouquinho dessa história toda até chegar até aqui, né? Continua pra gente um pouquinho. Que é uma trajetória intensa, né? Porque às vezes o pessoal vê o jornal, acho que começou já assim com o jornal, mas tem uma trajetória pela frente. Quero mandar um abraço, né, para Moni Scudler, a nossa secretária da Educação. Inclusive, eu acabei correndo, nem trouxe o jornal, mas Mônia, a sua matéria está no jornal, muito bacana, que ela fala sobre a situação da pandemia, como que vai ficar 2021. Muito bacana a sua matéria, Mônia. E um abraço para Carla Monteiro também, que brilhantemente, junto com vocês, fizeram uma cobertura excelente das eleições 2020. Sim, ela parabéns. Foi muito parceira aqui, nossa, parabéns, uma mulher aqui na bancada, foi muito bacana. Beijo grande, Carla. E para toda a equipe, né? Inclusive está na minha coluna social a foto da equipe de vocês aqui. Então, voltando agora ao assunto do jornal, então daí eu trabalhei todo esse tempo, né, no Aqui e Agora, e era uma vida muito agitada, por isso que eu acho que eu continuei com essa agitação até hoje, não consegui parar, graças a Deus. E saía que ficava ali na Vila Guilherme, o SBT antigamente, antes de ir para Anhanguera, o SBT ficava ali na Anhanguera. Então, dali eu pegava um trem do estudante e ia para Mogi. Gente, esse trem, ai meu Deus, eu peguei até trauma, porque é horrível você sair 7 horas da manhã, trabalhar até as 3 e pegar um trem até Mogi das Cruzes. Mas tudo vale como elementos do seu crescimento, né? Nada na vida é fácil, mas você tem que se dedicar. E eu lembro até que tinha uma amiga, a Soraya, que ela também pegava o mesmo trem. E eu gosto, assim, de me arrumar, gosto sempre de estar no saltinho. E eu pegava o trem e o povo ia tudo assim, né? E eu sentava no trem, cruzava a perna e ficava assim. Ela falava assim, nossa, você tem uma imponência para sentar dentro do trem. Mas era o meu jeito, né? Atravessava São Paulo. Atravessava São Paulo e ia até Mogi das Cruzes, né? Mas tudo faz parte, né? Na época ali, falava, meu Deus, que coisa. Mas porque é vendedor ambulante, é lotado, um caindo em cima do outro, mas faz parte da vida. Atravessa algumas cidades ali, né? Nossa, Suzano, Jundiapeba, Mauá, Arthur Alvim, e passa por uma infinidade de cidadezinhas satélites, né? Aí, né, daí eu ia para Mogi, outro dia, 7 horas da manhã já tinha que estar na redação, então é árduo, né? Mas foi compensador. E aí chegou um tempo que acabou, né? O Aqui Agora. Acabou o Aqui Agora, daí eu falei assim, puxa vida, eu sempre tive um sonho que era montar um jornal no bairro dos Jardins, em São Paulo. Quando eu era criança, que eu passava as férias na casa da minha bisavó, o meu tio-avô, filho dessa minha bisavó,
ele sempre me levava ali nos jardins, e quando eu chegava de Itapetininga lá, ele falava assim, o tio vai comprar um presente para você, eu vou levar você lá na Oscar Freire. Daí ele me levava lá na Oscar Freire, eu comprava sapato, ele me enchia de roupa, e aí eu comecei a ficar apaixonada por aquele bairro de São Paulo, né? Daí ele me levava para jantar, almoçar naqueles restaurantes, imagine, que bobinha, né? Não gostar do bairro dos Jardins. Aí eu comecei a me encantar pelo bairro dos Jardins e daí quando eu sempre tive um sonho de fazer um jornal do bairro dos Jardins, entendeu? Aí quando acabou Aqui Agora, eu falei assim, puxa, eu acho que eu vou colocar em prática esse meu sonho. E aí daí eu recebi um dinheiro razoável e falei assim, quer saber, eu vou montar um jornal. E comecei com a cara e a coragem, sem experiência assim, né, de montar um jornal, mas eu falei assim, jornalismo é o que eu amo, então essa já é a premissa fundamental que vai me colocar para frente. E aí eu fui pesquisando, entrando em contato com gráficas, e aí com a cara e a coragem eu fui e montei um jornal no bairro de Jardins, que se chamava, né, Jardins e Notícias. Eu tenho quase todos os exemplares até hoje guardados, até qualquer dia a gente pode até trazer e ir mostrando. Então o Silvio Santos foi capa do jornal, a Hebe Camargo foi capa do jornal, a Leila Lopes, que já faleceu, foi capa do jornal, Otávio Mesquita, Ana Maria Braga. E aí tem um fato muito interessante que logo quando eu comecei, acho que a primeira capa foi Otávio Mesquita, aí depois foi a Ana Maria Braga e o jornal, claro, quando você está começando, tem que ser passo a passo. E ele era PB, preto e branco. E aí a Ana Maria Braga foi PB, o Otávio Mesquita foi PB. Aí antes de eu ir embora para São Paulo, eu tinha lido uma matéria aqui no Diário de São Paulo sobre a Valentina Caram, que é uma dona de uma imobiliária lá em São Paulo. E eu fiquei fascinada pela história dela, uma mulher que não tem estudo, só tem a 4ª série primária, e ela hoje é conhecida como a Rainha da Paulista. E eu me encantei pela história dela. Indo embora para São Paulo, eu assisti uma entrevista dela no Jô Soares, dela e do Kaufmann, que também é o grande dono de imobiliária em São Paulo. E aí eu achei ela muito dinâmica nas palavras dela. Eu falei, uma mulher sem estudo nenhum e a sacada, mas tem o estudo da vida, né? Ela tem a vivência da vida. Então isso agregou muito no trabalho dela. E o Kaufmann, nossa, é estudado na França, é estudado fora do país. E ele tem um vasto currículo na parte teórica, né? Aí, chegando lá, o Jô Soares perguntou para o Kaufmann, hoje você está com quantos funcionários? Ele falou assim, porque ele era maior do que ela na época. Ele falou assim, hoje eu tenho 85 funcionários. Aí o Jô perguntou para a Valentina, e você, tem quantos funcionários? Ela falou, eu tenho mais de 1000 funcionários. O Jô olhou assim para ela, nossa, que mulher maluca. Como assim, se ele que é maior que você tem 85 funcionários, como que você tem 1000? Quem disse, você tá maluca? Aí ela olhou assim para a cara, o Jô falou assim, mas como assim, Valentina, como que você tem 1000 funcionários? Ela falou assim, claro, todos os porteiros dos prédios são meus funcionários, porque eu pago para ter informação, então não deixa de ser meus funcionários. Então eu falei, olha que resposta inteligente, né, a sacada que ela teve. E aí eu falei assim, eu vou entrevistar a Valentina Caram. Eu falei, a 3ª edição vai ser com a Valentina Caram. Aí peguei o telefone da imobiliária dela, que é a Valentina Caram, liguei e falei assim, vou ligar, eles vão me responder daqui a um mês, né? Liguei, daí a secretária dela falou o que era, tal, o que seria. Eu falei, que eu gostaria de fazer uma matéria com a Valentina Caram, que eu tenho um jornal aí no bairro dos Jardins, e gostaria de fazer uma entrevista com ela. Daí eu falei, tá bom, vou anotar seu nome, depois ela entra em contato. Eu falei, esse entra em contato, a gente já sabe como que é, né? Demora um pouquinho, né? Muitas vezes. Esse entra em contato, eu falei, meu Deus, mas tudo bem, né? Aí chegou umas 5 horas da tarde, meu celular tocou,
E aí quando eu perguntei a ela, quem tá falando? Ela falou assim, Valentina Caram. Nossa, era a própria. Eu tremi. Ligou diretamente, assim, foi você ela. nem marcou nada. Nada. Ela falou, é a Valentina Caram. Eu falei, não acredito. Valentina Caram. Ela falou assim, carne e osso. Daí ela falou assim, você deixou aqui o recado para minha secretária dizendo que você quer fazer uma matéria comigo? Eu falei, exatamente. Eu li uma reportagem no Diário de São Paulo e eu gostaria muito de conhecer mais a sua história e fazer uma matéria com você. Aí ela pegou e falou assim, tudo bem, você pode estar aqui amanhã às 9 horas da manhã? Nossa, eu falei, 9 horas da manhã? Já assim, rápido. Ela falou, 9 horas da manhã. Eu falei, tá bom, né? Aí peguei, tal, outro dia, estava lá 9 horas da manhã. Aí eu levei as 2 edições, que eram as únicas que eu tinha, né? Aí levei, ela olhou assim, ela falou assim, não, eu vou dar entrevista para você. Só tem um porém. Eu falei, o quê? Ela falou assim, eu não quero PB, eu quero colorido. Eu vou anunciar com você por 1 ano. Ela falou assim, mas eu quero sair colorido, porque eu não gosto de coisa preta e branca, eu gosto de cor. Aí eu falei, ela falou assim, eu vou anunciar com você por 1 ano para você poder começar a fazer colorido. Ela falou, você vai ver, a hora que você começar a fazer colorido, o seu jornal vai estourar em São Paulo. Aí eu falei assim, então você vai anunciar comigo por 1 ano? Porque eu não fui com a intenção de pegar um anúncio dela, fui com a intenção de colocá-la na capa do jornal, né? Daí ela falou assim, não, eu vou fazer mais, eu vou anunciar com você por 1 ano. Eu falei, então, maravilha, você vai sair colorido. Olha, fiz a matéria com tanto amor, com tanto carinho, que ela falou assim, Jaque, fantástico, adorei, foi a matéria mais que tocou o meu coração, foi a sua matéria. Já saí na Veja, já saí nos grandes jornais, mas a matéria que realmente tocou o meu coração foi a matéria que você fez. Ela falou assim, eu vou continuar por mais 2 anos com você no jornal. E olha, e continuou, e dali em diante o jornal cresceu, fiquei quase 15 anos em São Paulo, com o jornal no bairro dos Jardins. Então, aí eu comecei a frequentar grandes eventos, grandes festas, mas nada disso subiu na minha cabeça. Eu estava ali sempre como jornalista, como a dona do jornal, passava, porque as pessoas às vezes vão se iludindo com esse mundo também, Mas né? sempre sem esquecer dessa missão, né? De ser essa ponte, de fazer a comunicação. Sempre com o pé no chão. E aí, fiquei 15 anos lá no bairro dos Jardins, ficou muito famoso o jornal. Até hoje eu sou convidada para grandes eventos em São Paulo. Já passei eventos, já jantei com o José Alencar no Palácio do Jaburu, tudo por causa do jornal, entendeu? Que eu conheci grandes assessores de imprensa, o Vádia Saadia, que era o assessor de imprensa do Maxud Plaza. Aí lá no Maxud Plaza, esse Ovádia Saadia, que é um grande assessor de imprensa em São Paulo, ele me apresentou para o cabeleireiro que ficava dentro do Maxud Plaza, que é irmão do Jaça. Então, todos os eventos que eu ia, o Ferreirinha que me arrumava, a equipe toda. Eu entrava no Maxud Plaza, nem no estacionamento eu pagava, de tão íntimo que já fiquei ali por causa desse meu amigo que era assessor de imprensa. Uma amiga minha, a Sueli Couto, que é assessora de imprensa até hoje, ela era assessora de imprensa do Pelé. Do Massaíne, do Eduardo Massaíne, que ele é um cineasta que fez o filme do Pelé. Passei já ano novo na casa do Massaíne, desse cineasta, onde eu conheci Narcisa Tamborideg, a Glória Maria. Então, são relacionamentos que um vai abrindo espaço para o outro, entendeu? Então, e ali me projetou dentro do jornalismo social, porque eu falo que eu faço uma imprensa social, né? E acabei gostando muito desse lado da imprensa social, tanto é que hoje o Valor Econômico teve que ceder, porque o Valor Econômico, ele era arredio a colocar a coluna social. Era só a parte econômica, só. E hoje não. Política. E hoje o Valor Econômico tem uma coluna social para poder agregar os patrocinadores, entendeu? Então isso me fortaleceu muito, esse relacionamento que eu tive em São Paulo. Eu só voltei para Itapetininga, ainda a contragosto, porque eu queria... senão eu não voltaria, porque eu estava fazendo trabalho, assim, já cheguei no ápice em São Paulo, do setor que eu escolhi, só voltei porque eu fiquei sem andar. Eu tive uma hérnia de disco e foi muito grave, aí eu tive que operar, aí eu fiquei 1 ano sem andar. Aí paralisou a minha perna, tive que operar a coluna e aí eu tive que voltar para cá.
Aí o meu pai cuidou de mim durante esse tempo, me levava na Unimed para fazer fisioterapia, tudo, daí até a minha recuperação. Mas sabe, Guto, eu penso assim, na vida tudo tem um porquê. E tudo, às vezes no momento você não entende, mas lá na frente você vai entender o porquê de tudo. Exatamente. Se não tivesse acontecido isso, eu estaria lá. Só que depois disso, meu pai cuidou de mim e depois ele ficou adoentado e eu cuidei dele até ele falecer. Então eu falei, olha como Deus é sábio. Em sua sabedoria, na hora você questiona. Por isso eu falo, quando acontece alguma coisa, seja boa ou ruim, nunca questione. A coisa boa a gente nunca questiona. A gente só questiona quando acontece um fato ruim. Mas até os fatos ruins a gente tem que agradecer, porque tem propósito de Deus dentro de um fato ruim. E aí eu falei assim, puxa, Deus me trouxe para cá na marra, para depois eu poder cuidar do meu paizinho com amor e carinho. E porque a minha mãe, assim, cuidava dele, mas não era com aquele cuidado de ficar ali, sabendo as necessidades dele. E eu dei todo esse amparato para o meu pai antes dele falecer. Então, foi muito redentor para ele e para mim esse momento. Então, eu falei assim, olha, Deus sabe todos os movimentos da nossa vida. E aí, daí depois que eu voltei a andar, depois de um ano, que meu paizinho cuidou de mim e tudo, aí, depois desse um ano, eu falei, o que eu vou fazer agora em Itapetininga, né? Como que eu vou... porque eu tive que começar lentamente, retornar lentamente. Aí eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Voltar para São Paulo, o médico falou, ó, para São Paulo é melhor você não voltar, porque aqui é puxado, porque eu dirigia naquele trânsito louco de São Paulo, tudo. Aí eu peguei e falei assim, quer saber, eu vou fazer o que eu sempre fiz, o que eu amo fazer, que é jornal. Falei, vou continuar fazendo jornal. Aí eu montei um jornal chamado Itapetininga em Notícias, que era toda sexta-feira. Foi até na mesma época que o Correio. Eu acho que eu montei em março, o Correio acho que lançou em agosto, uma coisa assim. Aí eu falei, vou fazer o Itapetininga em Notícias, que é o que eu amo fazer, que é jornal, e está nessa área da comunicação. Fiz o jornal, só que era toda sexta-feira. Toda sexta-feira. E você sabe que é pauleira fazer jornal toda sexta-feira. Fechar a edição semanal. Nossa, aí era loucura total. Daí eu falei assim, meu Deus. Daí a minha coluna começou a dar problema de novo. A sentir um pouco. Daí eu falei, puxa, não vai dar para continuar com o jornal semanal. Eu falei, quer saber? Eu vou fazer um jornal, então, mensal. Que daí eu tenho mais tempo para preparar, para fazer. E aí eu falei assim, puxa, que tema? Eu queria fazer um jornal segmentado. Eu falei, que tema que eu vou fazer, né? Fiquei pesquisando, sabe? Fiz uma pesquisa, eu falei, quer saber? Vou fazer um jornal mulher, direcionado para as mulheres. Mulherada começou a dar um boom, eu falei, é aí. Eu vou fortalecer essa área que é da mulher, mostrar as mulheres de Itapetininga, as profissionais. O tema ganhou muita força nos últimos anos, tudo, né? Ganhou, foi ganhando. E assim, quando eu montei, ainda não estava com aquela força. Mas eu falei, é o que eu vou fazer. Vou direcionar, fazer o jornal segmentado para as mulheres. E aí começou, começou a dar tão certo, que aí está aí até hoje, indo para 9 anos, agora em março de 2021, vai para 9 anos. E o jornal fortalecido, bem aceito, com grande penetração aqui na cidade. E eu só tenho que agradecer Itapetininga, aos meus parceiros, aos leitores e a todos aqueles que acreditaram e continuam acreditando no meu trabalho, que sabem que eu faço com muito amor, com muito carinho, com muito envolvimento e principalmente com muito comprometimento, porque não é, às vezes a pessoa fala, é só glamour, não é, eu fico às vezes 4 horas da manhã fazendo jornal, virando a madrugada de um dia para o outro, bato de porta em porta para vender anúncio, porque você sabe que a área comercial é disputadíssima na cidade, entendeu? E que você vender um anúncio é uma magia, você tem que envolver e mostrar para o cliente o porquê para ele estar no jornal, entendeu? Então não é simples, que nem o Amaury Júnior fala, né? Que fala assim, nossa, você vive de festa, a vida é uma festa. Ele falou assim, a vida é uma festa, mas durante o dia eu tenho que trabalhar, né? Então tem que fazer acontecer. Para você estar numa festa, antes você tem que estar trabalhando, entendeu? E eu também quero agradecer ao meu amigo Rodrigo Furtado,
que me convidou, né, para fazer parte da diretoria, porque quem sabe eu sou presidente da AJORE, da Associação dos Jornalistas, e ele me convidou, já faço parte do Conselho Curador, e ele me convidou para fazer parte da diretoria. Então, obrigada pela confiança de você acreditar também no meu trabalho, e estamos juntos aí para fazer a coisa acontecer. Muito bem, e nós temos mais algumas perguntas aqui, recado chegando pra gente, mas antes nós temos só um recado bem rapidinho para você que está acompanhando aqui, que é justamente de um dos apoiadores aqui do nosso programa, que acredita aqui no Telescópio, que proporciona também que você que assiste aí da sua casa possa também ter acesso nessas entrevistas, essas conversas aqui sobre Itapetininga, que é o Laboratório Itapetininga, cada vez mais em sua vida. Laboratório Itapetininga, desde 1991, com a excelência em processos e o atendimento humanizado que você já conhece. E agora com agendamento e resultados online em 3.000 exames. Laboratório Itapetininga, cada vez mais perto de você. O Telescópio de hoje recebendo aqui a presença então dessas duas pessoas muito simpáticas aqui da cidade, que tem um trabalho já reconhecido, tem um trabalho mesmo na história de Itapetininga já fica marcado, que é o Rodrigo Furtado, presidente da FKB, e a Jaqueline Venâncio, do Jornal Mulher, jornalista aqui de Itapetininga. E Rodrigo, nós temos alguns recados aqui, o pessoal participando com a gente, a Letícia Piedade, nossa querida aqui da TV, mandou uma salva de palmas aqui para vocês, o Thiago Diniz mandou aqui parabéns, FKB e todos que compõem essa fundação, que tem muito a agregar para a nossa cidade, e queria também deixar aqui um agradecimento, gratidão ao Rodrigo, excelente ser humano, referência na área da educação. Juntos vamos construir pontes. Bom 2021 para todos nós também participando. O Thiago Cruz manda aqui, conheço o trabalho de Rodrigo, fui seu aluno e sei da sua competência, FKB em boas mãos. E daí já tem uma pergunta que eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente aqui, Rodrigo, dos rumos da FKB para esse próximo ano, os planos de vocês. O Ricardo Irata, ele coloca aqui, boa tarde, Rodrigo, a FKB pretende expandir os cursos de graduação? E ele coloca aqui, né, uma sugestão, ele falou que seria importante colocar na cidade o curso de filosofia, ciência política, geografia e sociologia para formarmos pensadores intelectuais aqui na nossa cidade. Rodrigo, conta um pouquinho pra gente a respeito desses planos, então, da FKB para esses próximos anos. Então, nesse período de pandemia, pegou a gente de surpresa, então a gente teve que se reinventar. E a gente pode dizer com propriedade que nós fomos a primeira instituição de ensino em Itapetininga, né, do ensino superior, que entramos com as aulas remotas no dia 23 de março. Então, praticamente entramos juntos com a minha escola na TV aí do município, os alunos não tiveram... Foi uma semana depois, acho que foi dia 16, Foi 16, nós suspendemos, durante uma semana eles ficaram em atividade na casa, e no dia 23 a gente já iniciou com aulas remotas. Foi um ano aí muito dificultoso, mas a gente teve que se adaptar. Tivemos que nos reinventar, os professores hoje, né, tiveram um grande desgaste, mas os alunos também se esforçaram, focaram, tivemos algumas saídas, né, de trancamento, inadimplência, que acontece durante esse período. Esperamos aí para os próximos anos um trabalho enaltecer ainda mais a nossa qualidade no ensino, porque nesse período da nossa gestão, em tão pouco tempo, os nossos ENADs já foram superior aos das gestões que passaram pela instituição. Isso mostra a qualidade que está sendo aumentada. Nós temos aí a intenção de focar nos cursos que nós já fazemos bem, que é o curso de Direito, o curso de Educação Física, o curso de Administração. Para quem não conhece, nós temos Ciências Biológicas. Temos projeções aí, era para ter iniciado em março uma pós-graduação de forma presencial também, na área de Administração, de Direito, de Educação Física e de Educação Ambiental. Tivemos que pausar esse projeto devido à pandemia, mas é um projeto novo, que são as pós-graduações da FKB mesmo, não são terceirizadas com outra empresa. E nós temos aí numa intenção futura iniciar com um curso de Pedagogia Presencial, que não temos aqui na cidade ainda. É um curso de formação de professores que durante muito tempo, né, acabaram tomando aí no cenário dos EADs, mas eu que fiz o magistério presencial, fiz a pedagogia que havia no antigo OSE, hoje não tem mais. Então é uma das projeções aí futuras, né? Acolho aí a sugestão de cursos na área de filosofia, de sociologia. Eu também acredito que precisamos ampliar as mentes dos jovens, dos universitários, trazer pessoas mais conscientes e envolvidas não só com a educação, mas com o bem comum.
né? Eu sou envolvido aí com a educação, faço parte da presidência do conselho, né? Estou presidente do Conselho da Educação, fui, né, conselheiro tutelar, sempre atuei nas áreas sociais, fui coordenador de entidade social, então é uma das pautas que eu carrego comigo. Eu acho que a educação e a questão social caminha junto. E nós sabemos que nesse período de pandemia a qualidade social foi perdida dos nossos alunos, devido à falta da socialização. Mas muitos projetos estão vindo aí. Hoje a FKB é aberta, acolhe projetos. Nós tivemos a Corrida do Casa, a gente tem parceiros hoje. Durante um tempo tentaram privatizar a fundação. Hoje ela é aberta e todos são convidados a fazer parte, a participar em conjunto. Deixa um abraço para a Mônia, secretária da Educação, onde temos uma parceria enquanto conselho, para a Carla, que é nossa parceira também do Jornal Correio. Não, muito legal. Então, mostra aí mesmo, né, que foi um desafio, né? Nós entrevistamos aqui também diversas outras pessoas de outras instituições de ensino superior, ensino fundamental, ensino médio aqui da cidade, e para todos foi uma grande dificuldade. Sim. Foi uma grande luta, né, passar por tudo isso, mas nós vemos aí também que as saídas elas vão existindo, elas vão acontecendo, né, conforme o trabalho vai acontecendo também, as pessoas estão se adaptando. E conta pra gente também um pouquinho aqui, nós tivemos esse ano, né, eleições municipais aqui em Itapetininga, algo que é muito importante, algo que muda de certa forma, né, que direciona os rumos da cidade para esses próximos anos, tudo. Gostaria que vocês comentassem um pouquinho, né, a respeito desses resultados. Primeiro, a respeito do resultado para a prefeitura aqui de Itapetininga, como vocês veem assim, essa reeleição da prefeita com 62% quase aí dos votos aqui válidos da cidade, tudo, se puderem comentar um pouquinho. Olha, eu acho assim, que a prefeita, ela fez bastante, continua fazendo, você viu, ela é totalmente full time, trabalha muito, claro, ninguém agrada a todo mundo, mas ela está fazendo um trabalho muito dignificante dentro da cidade de Itapetininga. Ela é atuante, ela é dinâmica e está aí com a sua equipe fazendo o melhor. Agora vamos ver 2021, porque, claro, tem muito o que se fazer ainda, né? Tem muitos... nós temos vários bairros, distritos, que é lá do Tupi, do Recham, que também ela teve um olhar atento para esses lugares, só que precisa estender mais ainda, porque Itapetininga é um trabalho muito grande. É um trabalho muito grande. Só ela pode ficar 8 anos, ninguém vai conseguir suprir todas as necessidades. E meu pai sempre dizia uma coisa que inclusive está na Bíblia. Toda autoridade é constituída por Deus. Então, ela está lá, ela é uma mulher comprometida, que inovou a nossa gestão. A iluminação da cidade, ela colocou toda de LED, eu acho que deu um efeito muito grande, porque a cidade estava muito escura. Claro, falta ainda mais lugares para colocar, mas isso que eu falei, precisa de verba, precisa de um monte de coisa. Sozinha, ela está fazendo tudo dentro das possibilidades. O dinheiro é muito curto também. É muito curto. Meu pai falava uma coisa, gente, eu tenho respeito por todos, porque administrar nossa casa já é difícil. Pense bem, um pai de família administrar, ele não vai conseguir suprir a necessidade da família toda. A mesma coisa acontece com uma prefeitura. Ela sabe as necessidades, ela vai priorizar o que tem mais importância. Assim nós fazemos na nossa vida, e eu creio e vejo que ela está fazendo bastante, está correndo atrás. Claro que não vai suprir tudo, mas dentro da possibilidade dela, ela está fazendo com muita responsabilidade, sim. E bacana, independente de ser mulher ou não, tem que ter comprometimento e responsabilidade. Porque às vezes tem mulher que é desempenhada por uma função, mas também não consegue fazer aquilo com tanta maestria. E independente de ser homem ou mulher, eu acho que principalmente é o talento e é aquele compromisso em fazer o melhor para a sua cidade, em fazer o melhor para o cidadão itapetiningano. Então, gostei muito do trabalho dela nesses 4 anos e agora espero que ela faça mais ainda. Uns falam que daqui 2 anos ela sai e o Jefferson Brum que entra, que ela vai para deputada.
ela disse para mim que não. Espero que cumpra os 4 anos, porque Itapetininga precisa dela lá dentro, fazendo você acontecer. fala muito disso, mas nunca se teve uma posição oficial dela com respeito a isso. Né? A Simone é muito comprometida, né? Eu acredito que ela trabalhou bastante durante esses 4 anos e o resultado das eleições é fruto de um trabalho que foi feito, de uma gestão com seriedade. A gente vê a nossa cidade mais bonita, mais cuidada. A importância da mulher traz alguns olhares que outros gestores não tiveram com a nossa cidade. Às vezes uma praça bem cuidada, um portal na entrada da... mas isso não é importante. Claro mas que tem políticas públicas que fizeram benefício. Às vezes não agrada-se todo mundo, como a Jaqueline falou, mas as pessoas têm que começar a olhar, tem política pública, beneficiou alguém, às vezes as pessoas acham que só é bom quando está dentro do meu umbigo. E ela tem que ver o que trouxe para a cidade. Quais os benefícios? A gente vê asfalto, vê iluminação, vê empresas, não vai conseguir melhorar de um dia para o outro. Foram 4 anos, agora serão mais 4 anos e eu acredito que é uma gestão séria, comprometida e traz, né, retorno para a população e é aberta ao diálogo às pessoas. Não é uma gestão fechada. Ela ouve, ela escuta, né? A Simone faz parte do Conselho Curador da FKB também, sempre foi muito ativa, muito participativa. Né? Também, né, com as demandas da educação, ela fez reunião, estive presente com essa questão de pandemia, sobre manter-se, né, as escolas ainda fechadas para resguardar a criança. Então ela fez com os gestores, eu enquanto presidente do Conselho da Educação, então ela é envolvida nas áreas, ela não fica somente na falação, ela faz e procura estar junto. Isso é importante. E outra coisa, ela tem aquele acolhimento, né? Aquele contato direto com a população, que nem sexta-feira passada. Para as pessoas, tem muitos que falam assim, mas isso não é trabalho para Itapetininga. Eu acho que é muito importante, só o diálogo, como o Rodrigo falou. Saber acolher, saber acolher, atender, um abraço. Esse eu acho que é o verdadeiro prefeito. Claro que tem muitas coisas a se fazer, mas ela tirou um dia para acolher a população e receber dentro do seu gabinete. E isso faz uma diferença total. Porque não é só as relações de fazer, mas a relação humana também tem que estar ligado. Proximidade. É a proximidade. E claro, tem coisas que precisam melhorar, sempre vai ter coisas para melhorar. Todos os lugares, todos né? os lugares, em alguns setores, mas nós vemos aí um avanço muito grande nesses 4 anos que Itapetininga não teve em outras gestões. Um olhar diferenciado, acho que faltava. Aquele olhar feminino mesmo, de sensibilidade, de olhar para o outro. E a Simone tem isso muito forte nela. E o que eu vejo, Guto, né, e isso é algo que eu acredito também, a Simone faz uma política de diálogo, a gente tem que pensar política, eu sou oposição, eu sou situação, eu bater de frente, eu brigar, eu fazer barraco, não. O bem comum vai beneficiar quem? Aquele projeto vai trazer o quê? Então tem que estar aberto ao diálogo, independente se eu tenho uma boa relação ou não com o outro. Isso é importante e ela busca se relacionar com as pessoas. Isso que o Rodrigo falou é um ponto muito importante. O político pode ter os seus contratempos politicamente, mas tem que olhar de uma forma sistêmica, entendeu? Né? Olhar, peraí, eu não concordo com isso, que isso não vai me beneficiar, mas vai beneficiar a população. Então, cidade. Eu vejo que em Itapetininga tem muitas picuinhas políticas e bloqueiam muitas vezes o trabalho dela, justamente por causa de problemas políticos. E isso eu acho que tem que acabar. A velha política tem que acabar. Tem que olhar para frente para o cidadão, entendeu? Bem. E Rodrigo, tanto os dois lados, né? Isso, exatamente. E também gostaria que vocês comentassem um pouquinho a respeito dos vereadores aqui com a gente. Porque assim, Rodrigo, foi a primeira vez que você saiu? Foi a primeira vez. E já saiu justamente no ano de pandemia, com todas as dificuldades, tudo. Como que foi passar por tudo isso, Rodrigo? Então, foi uma campanha muito positiva, foi a primeira vez aí. Eu já tive convites nas eleições passadas, tive convites de alguns partidos, mas eu não posso fugir daquilo que é o meu ideal. Por isso que eu fui para o PDT, que está favorável à minha ideologia de educação, de assistência social, de compromisso com as minorias. Então, foi uma campanha muito boa, até agradeço a Jaqueline, foi minha parceira, esteve comigo durante toda a campanha, fizemos lives, pude ouvir as necessidades das pessoas e estar mais próximos de 2 bandeiras que eu carreguei durante a minha campanha, que é a educação, que é uma paixão, minha formação, e a juventude, que eu atuei sempre com a juventude, né? Nós precisamos de políticas públicas para os nossos jovens. Então a campanha foi muito boa, é desgastante, você chega a cansar, porque você visita espaços, eu visitei empresas, visitei, né,
fiz reuniões, fiz trabalho de rua, conversei mesmo com as pessoas, né? Devido a muitos candidatos, eu acredito que houve uma pulverização também de votos, né? Então isso fez com que muitos que talvez tivessem um potencial para entrar, acabou não entrando devido... As pessoas conheciam muita gente que foi candidato, né? Mas foi uma campanha boa, limpa, honesta, com olhar e com propósito. Até já agradeço as pessoas que votaram em mim, que estiveram comigo, viram realmente aquilo que eu trazia e as intenções de políticas públicas para Itapetininga mesmo. E que não acabam porque eu não entrei. Ao contrário, eu tenho que cobrar e estar junto com quem está lá, com quem vai assumir no dia 1º de janeiro. O trabalho ele só começa, né? Sim. Acho que a eleição é a cereja do bolo, de um trabalho que acontece fora da eleição. Sim, e até mesmo esse meu histórico político, Guto, é o 5º conselho que eu participo. Eu fui conselheiro tutelar com 21 anos, eu fui do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente, fui presidente do Conselho de Políticas sobre Drogas, né? Fui do Conselho do Fundeb, ainda sou, e estou agora presidente do Conselho de Educação. Isso já é fazer política pública. E eu leciono na FKB a disciplina de políticas públicas educacionais, né? Então, eu não saí com uma campanha simplesmente alguém que decidiu de um dia para o outro... sou muito conhecido. Sou muito conhecido. Não, eu tenho um histórico de atuação com política, porque o vereador ele tem que conhecer de legislação, senão como que ele vai executar? Ele tem que pensar projetos. Então, né, não dá para ser raso, você tem que ter um conhecimento, tem que ter um histórico. Eu não decidi agora porque fizeram um convite diferente. Eu fui amadurecendo no processo. E foi justamente por essa profundidade do trabalho do Rodrigo que eu o apoiei nas lives com o jornal. Nós fazíamos reuniões para ver o que nós faríamos, quais seriam os temas. Por quê? Porque eu via a seriedade dele, porque tinha muitos candidatos, mas você perguntava qual é a sua proposta? Nenhum sabia. Na verdade, poucos sabiam. No bairro lá que eu moro, tudo. Eu sou conhecido no bairro. Entendeu? Então eu falei assim, puxa, gente, nós não podemos também ter uma Câmara de vereadores que a pessoa nem sabe o porquê que está lá. Então ele começou a colocar nas redes sociais a função do vereador, aí muitos vieram e começaram a fazer a mesma coisa. Ótimo, mas ele lançou isso, a função do vereador, que a função do vereador não é ir lá pagar uma conta de luz, não é dar uma cesta básica. Então, o povo também está nesse vício de ganhar alguma coisa para eu votar em você. Eu acredito que melhorou, Guto, mas eu que visitei os espaços onde eu já atuei, 7 anos no Taboãozinho, Vila Paulo Aires, Vila Prado, ainda algumas pessoas perguntam, quanto é que você vai pagar para fazer tal coisa? Quanto é que você vai pagar para votar? Chegaram a me perguntar quanto que eu ia pagar para fazer boca de urna. E daí você percebe, se tem gente perguntando, é porque ainda tem gente que paga, né? E eu posso dizer, os meus votos foram limpos, de gente que acreditou. Eu tive uma campanha aí, né, com um recurso muito pouco, pequeno, né? Não tive patrocínio financeiro de ninguém. O que eu tive foi apoio das pessoas que acreditaram. Da Jaqueline do Jornal Mulher, da Dani que cuidou do meu marketing, que é da Terceira Visão. Então eu tive amigos que fizeram panfletagens, meus alunos de teatro fizeram panfletagem na rua. Até as bandeiras, né, da passeata você ganhou, né? Sim. Né, eu fiz 2 carreatas, mas assim, é muito positivo. E mais do que eu pedir o voto, quando eu ia nos espaços, eu falava, eu quero que vocês votem conscientes. Olhe se a pessoa tem histórico e se ela tem projeto. Tem muita gente boa, mas não basta ser bonzinho. Tem que entender, tem que ter um histórico e tem que ter um projeto inicial. Ninguém faz aquilo que não sabe. Né? Muita gente sai candidato, eu sei que muita gente tem intenção, a questão da falta de emprego talvez foi um dos motivadores para que alguns saíssem candidato, mas não é um emprego, é um trabalho que vai beneficiar a nossa cidade. E se a gente não pôr pessoas conscientes que saibam o que estão fazendo, dificilmente daqui 4 anos vai ser reclamação de novo. Muito bem, acho que ajuda, né, a cada momento as pessoas tomarem um pouco cada vez mais da consciência política, olhar que o que acontece na cidade diz respeito sim a gente, que não adianta a gente cobrar para votar e depois a cidade ficar ruim e tudo, e achar que a responsabilidade é do político. Não, somos nós que colocamos. Cada um que está lá, teve algum itapetiningano que votou, que colocou, então cabe a nós também agora fiscalizarmos essa Câmara Municipal que foi eleita para 2021 até 2024. E eu gostaria já de agradecer vocês, nós estamos chegando já ao final do programa, daria para fazer 2, 3 horas aqui com vocês de conversa, é muito legal, mas assim, já fica o convite para 2021,
para vocês estarem aqui com a gente. Saiba que o Telescópio está sempre de portas abertas. Feliz Natal para vocês. Obrigado por estar aqui junto com a gente. Se vocês quiserem também deixar um recado para a população, para os familiares também, fica aberto aqui no meu Telescópio para vocês. Vai, Rodrigo, começa você. Bom, então quero agradecer a presença, a oportunidade de estar aqui, as pessoas que estiveram comigo nessa campanha, que veem o meu trabalho na FKB. Eu acredito em construções novas, né? É isso que nós estamos fazendo lá na Fundação, né? Quando eu penso em educação, eu penso em construção conjunta, em gestão democrática. E eu deixo uma mensagem aí de boas festas para todas as pessoas, né? O Natal é um tempo de repensar, de refletir coisas novas, porque já se aproxima de um novo ano. Então nós temos que ter fé e acreditar que as coisas vão ser melhores. Foi um ano difícil devido à pandemia. Esperamos que 2021 possa ser melhor e que não vamos só rezar, pedir, né, querer que as coisas aconteçam. Vamos fazer acontecer também. Exato. Eu quero agradecer o convite de mais uma vez estar aqui, ao Lalo, a Letícia, a toda a equipe aqui dos bastidores. Quero parabenizar a prefeita Simone Marqueto, que faz um trabalho como sempre tem feito, e toda a nossa Câmara Municipal de Itapetininga. Nós desejamos o melhor para vocês, porque desejar o melhor para vocês é desejar o melhor para a nossa cidade. Porque como a nossa prefeita diz, eu amo, eu cuido. Então, não é só colocar na mão dos nossos governantes, cada um tem que fazer a sua parte, porque a mudança começa em mim, começa em você, começa em todos nós. Então jogar a culpa no outro é muito fácil. Então querer só cobrar, sendo que você não faz a sua parte, é muito indigno. Então vamos cada um fazer a sua parte. Cobrar é fundamental, vamos cobrar, mas também tenho a consciência. Será que eu estou fazendo parte? Será que eu faço isso dentro da minha casa? Porque eu vejo pessoas na rua jogando papel, pituca de cigarro no chão. Então, a consciência, a educação começa primeiro dentro de nós, para depois se exteriorizar para o nosso semelhante, para o nosso próximo. Então, o Natal, quero mandar uma mensagem agora, já que hoje é véspera de Natal, quero mandar um abraço para todos os telespectadores, aos itapetininganos, e dizer, não importa o que acontece no seu exterior, no lado externo, o que importa é o que acontece dentro do seu coração. O Natal se faz presente aqui primeiro. Você pode até não ter o que comer na sua casa, você pode até não ganhar um presente, mas o seu presente maior já é o dom da vida. Então, vamos celebrar a vida, que esse é o maior presente que Deus nos dá. Beijo grande, um Feliz Natal e um 2021 repleto de conquistas e realizações. Muito obrigado pela presença de vocês. E você que está acompanhando com a gente aqui o Telescópio de hoje, sabe que nós fazemos sempre para você a atualização do boletim epidemiológico. No entanto, hoje nós não tivemos ainda atualização aqui por parte da Prefeitura, possivelmente vai sair à tarde. Então nós colocamos aqui, reiteramos para você os dados atualizados ontem às 6h30 da tarde. Nós chegamos então às 3.507 total de confirmados de Covid-19 na cidade, sendo 3.237 já curados, 139 em isolamento domiciliar, 18 internados no Hospital Dr. Leo Orsi, 10 internados no Hospital da Unimed. E também entre os suspeitos nós temos um total de suspeitos de 63, sendo 39 em isolamento domiciliar, 20 internados no Hospital Dr. Leo Orsi e 4 internados no Hospital da Unimed. Estão os dados então atualizados pela Prefeitura ontem às 18h30. E você que acompanha com a gente aqui sabe, o Telescópio ele é um oferecimento do Plano Familiar Camargo, que é tradição, seriedade e respeito. Eu coloco na tela para você, então, aqui as notas de falecimento da cidade de Itapetininga. Informando o falecimento do senhor Leonardo Furlaneto Vieira Branco, 35 anos, casado com a senhora Cibele Martins Peretti, não deixa filhos, local do velório no Memorial Antônio Ferreira de Camargo. Sepultamento hoje às 10h30 da manhã foi no cemitério São João Batista, aqui de Itapetininga. Informo também o falecimento de Ana Maria Alves de Andrade Dias, 55 anos, casada com o senhor Luiz Martins Dias, deixa os filhos Viviane e André, local do velório na Camargo, Unidade Central. Sepultamento hoje às 15h no cemitério Jardim Colina da Paz, aqui de Itapetininga. Informo também o falecimento de Iracema Conte de Almeida, 87 anos, casada com o senhor Elcio de Almeida, deixa os filhos Elcio, Elvio e Jerusa, local do velório na Camargo, Unidade Central. Sepultamento hoje foi às 11 da manhã no cemitério Jardim Colina da Paz, aqui de Itapetininga. Informo também o falecimento de Maria Lucina, 87 anos, solteira, deixa os filhos Wanda e Júlio César, local do velório na Camargo, Unidade Central. E o sepultamento hoje foi ao meio-dia no cemitério São João Batista, aqui de Itapetininga. E eu gostaria aqui de ressaltar, os sentimentos a todos os familiares, ainda mais numa data como essa, próxima ao Natal aqui.
vai fazer muita falta. Eu sei que muita gente vai ter essa saudade um pouquinho maior durante esse ano, mas nós gostaríamos também, além dos sentimentos a todos todos os falecidos, familiares aqui, também dar aqui um especial abraço então na família da dona Iracema Almeida, a mãe do Elvio Almeida, que foi colaboradora aqui da TV, comandou o programa Camisa TV aqui por muitos anos junto com a gente. Então, os nossos sentimentos a toda a família da dona Iracema Almeida, ao Elvio, também ao seu Elcio, o Elcinho, a Jerusa, ou seja, todo o pessoal aí, um grande abraço para vocês, de toda a equipe da TVI. E você que acompanha aqui junto com a gente, eu gostaria de deixar para você então um Feliz Natal, um grande abraço para você. Seja um tempo mesmo de retomada, né, dos nossos objetivos, nossos relacionamentos, um tempo de perdão, um tempo de construir novamente a nossa unidade, que esse ano ele sirva mesmo como uma demonstração para a gente, né, que a vida muitas vezes ela é breve, ela é frágil e que o nosso coração ele tem que estar sempre pronto para acolher, para amar mais profundamente todos os dias. Então, um grande abraço para você, um Feliz Natal, e nós ficamos também com o oferecimento aqui do árabe lá, do Fuad Isaac. Ele mandou para a gente aqui um vídeo muito especial, que é uma crônica de Natal do seu Alberto Isaac, do seu querido pai, então que vai ficar aqui para você também com uma mensagem de Natal de toda a TVI. Um grande abraço, Feliz Natal e até amanhã. Sim, havia o Natal. Não diremos que na época o Natal não era em dezembro. Era, mas era diferente. Como diferente era também dezembro. Aos nossos olhos de meninos, dezembro era melhor do que hoje. Era o mês em que esperávamos a grandiosa festa da Nossa Senhora de Aparecida, no bairro do mesmo nome, que nos afigurava tão longe do centro da cidade. Era dezembro quando aguardávamos a beleza das ruas enfeitadas e os presentes que iríamos receber do Papai Noel. Era dezembro do aniversário de Jesus. E o Natal? Ah, o Natal! O Natal era para nós que já amávamos tresloucadamente as palavras, a mais mágica de todas elas. Relatando isso, passamos a impressão de que não havia de nossa parte nada além do interesse material pelo Natal, isto é, o recebimento de presentes chegados através das chaminés dos fogões a lenha. Mas hoje, quando evocamos aqueles tempos, a recordação mais viva e intensa é o Largo dos Amores, o centro e o coração de Itapetininga, com várias lojas, bares e padarias, suas vitrines iluminadas e alguns pinheiros carregados de enfeites coloridos. Assim também era a Rua Campos Sales, principalmente perto da padaria Nastre, que ficava na esquina com a Rua José Bonifácio, e tinha um Papai Noel dirigindo uma bicicleta movida a eletricidade. Na semana que antecedia o Natal, todos nós, meninos e meninas, nos extasiávamos andando pelas ruas. As famílias iam todas lá, passeando garridamente. Todos nós não possuíamos dinheiro, pois nossos pais eram de condições financeiras precárias, razão porque muito pouco do que se mostrava nas vitrines poderia ser comprado. Foi numa daquelas noites que meus amigos e eu, todos ingênuos, presenciamos uma cena que só alguns anos depois iríamos compreender. Estávamos caminhando no final da Rua Campos Sales, Espaço dos Sonhos, e à nossa frente iam dois rapazes. Um deles, apontando o Papai Noel, que se encontrava na saudosa Casa Armênia, disse: "Olha lá, aquele é o meu tio Guedes." Nossa surpresa se transformou em espanto quando o rapaz, passando pela frente da loja, cumprimentou o Papai Noel e disse: "Tudo bem, tio Guedes?" "Tudo", respondeu o Papai Noel. "Lembranças lá em casa." Nem paramos na loja do Carnique Bazarian. Por algum tempo, até que ele continuasse a andar pela agora Virgílio de Resende, quase escuro naquela época, seguimos o rapaz chamado João, que a partir daquele momento passava a ser para nós a celebridade das celebridades. Quando contamos aos outros garotos o episódio, nenhum deles acreditou. Papai Noel com sobrinho? Seriam necessários alguns anos para descobrirmos, com a perda de nossa inocência, que Papai Noel não era um, eram muitos e muitos, tios de muitos meninos e meninas, tantos quantos a publicidade e a necessidade de vender produtos exigissem.
e que seus parentes, milhares, se espalhavam pelo mundo todo. Nos antigos dezembro, além do mês nos proporcionar os grandes jogos finais entre o CASE, a associação, depois o DERAC, ansiosos pelo início das nossas férias escolares, acalentávamos o sonho de ver as famílias reunidas comemorando o Natal, naqueles de dezembro, e aquelas horas em que o espírito do Natal pacificava a todos, e todos viviam na mais completa harmonia e feliz. Telescópio. Apoio Cultural. Plano Familiar Camargo. Tradição, seriedade e respeito. Laboratório Itapetininga. Cada vez mais em sua vida. Orocento Prime. Cuidando do seu sorriso. Laboratório Itapetininga, desde 1991, com a excelência em processos e o atendimento humanizado que você já conhece. E agora com agendamento e resultados online em 3.000 exames. Laboratório Itapetininga, cada vez mais perto de você. Desde 1993, a Orocento Prime está em Itapetininga oferecendo o melhor em tratamentos odontológicos e estéticos. Ao longo desses anos, evoluímos e unimos a melhor tecnologia, os melhores profissionais e o melhor atendimento para proporcionar o que é mais importante: qualidade de vida. Hoje, contamos com profissionais especialistas em todas as áreas da odontologia e estética. Somos a maior clínica da região, com amplo estacionamento e acesso rápido pelas principais vias da cidade. Orocento Prime, cuidando do seu sorriso.